estava em Indianópolis, como minha comuna era em Indianópolis, São Paulo, e eu estava com o irmão Pedro Clementino da Silva Filho, morreu. Eu acompanhei ele há muitos anos, o Roberto Rubinick, Armando Lemos, tive a oportunidade de ser com o Concílio Sancho Serrano, nações muito daquela época. Só que um dia, ainda no começo, lá quando eu era mais jovem, eu gostava de ficar ali perto dos anciãos, ficando vendo eles conversando, eu gostava de ver aquilo. Hoje eu entendo mais ou menos por quê. E eu vi uma conversa ali do irmão José Nicolau. Depois do irmão José Nicolau, um dia eu fui na casa dele, depois que o Brás cortou ele. Um dia nós vamos falar sobre isso, não se preocupe. Eu sei que tem muita gente que quer, mas não vou entrar no assunto agora, por respeito à família dele. E na casa do irmão José Nicolau, ele falou que ele andou muito com o irmão Franciscon. E eu vi ele falar, estava com o irmão Ezequiel junto comigo, Ezequiel Lourenço. E tinha lá o irmão Nicolau, ele falou para meu irmão, ele falava assim, do jeito dele. Ele contando com a esposa dele, não sei se é a irmã Assunta, não sei se eu estou falando o nome errado. E ele falou que tocou esse hino nessa assembleia de 48. Que o irmão Franciscon disse que nessas reuniões de assembleia de 48 foi uma das mais importantes. E cantaram esse hino que eu deixei para vocês tocar. Só para vocês saberem porque que às vezes, nesse caso, eu deixei esse hino tocar. O André já me advertiu para não demorar muito no vídeo, para não ficar cansativo também. Vamos ler reunião de 1948, que eles cantaram esse hino. Resumo de ensinamentos recebidos pelos fiéis à palavra de Deus na reunião dos irmãos anciãos, diáconos, cooperadores e administração, realizada na casa de oração do Brás, na rua Uruguaiana. Não era esse templo de agora, era casa de oração, não era templo, né? Era na igreja antiga, rua Uruguaiana. Parece que está até hoje lá, parece. Organização da Igreja de Deus, revelação que o Senhor deu a seu servo, irmão ancião, Luiz Franciscon, de volta de uma de suas viagens ao Brasil, quando se encontrava na República do Panamá. Deus deu uma revelação. Jesus é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a lei para guiá-la em toda a verdade, sua organização é a caridade de Deus no coração dos seus membros, que é o vínculo da perfeição, onde esses três não governam. É Satanás quem governa em forma de homem, para seduzir o povo de Deus com sabedoria humana. Então ele teve essa revelação. Assim como você que hoje está me xingando na congregação, que mandando aquelas palavras, apesar que eu estou excluindo muito, eu vou deixar algumas, mas eu não quero conturbar o meu canal com palavrões. Vocês que estão me xingando, saibam que a congregação existe porque o irmão Franciscon teve aquela revelação, junto com outros irmãos também da Assembleia de Deus que vieram para o Brasil, depois cada um seguiu um ministério. Então o irmão Franciscon, quando ele teve a revelação na congregação, passou-se alguns primeiros anos, 30 e poucos anos, aí teve essa revelação, o irmão Franciscon já era de idade. E teve esse quadrinho, está dizendo que essa revelação foi dada ao irmão Franciscon quando voltava do Panamá, da República do Panamá. Lá na República do Panamá, a irmã Luzia fazia batismo. Podem pesquisar, podem perguntar para a irmã Ana Espina, inclusive, que é a irmã mais antiga do Brasil, é uma irmã muito respeitada, que ela conhece as irmãs mais antigas. Então a irmã Espina é desse tempo, ela sabe que é verdade o que eu estou falando. A irmã Luzia ia na República do Panamá, em outras regiões ali, fazia batismo, ordenava anciães, e as irmãs tocavam violino no Brasil e lá. Depois desse quadro, o que acontece? Depois de 1961, tópicos de Assembleia, de 1961, quadro externo, pode ser usado nas grandes cidades com especialidade, uma pedra, geralmente de mármore, ou um granito, que será colocado em um canteiro na parte externa da casa de oração, quando própria, onde poderá ser gravado os horários dos dias de culto. Tá. Eu acho que eu li o tópico errado, né? Constituição da Igreja de Deus, Assembleia de 69. É conveniente que todas as congregações tenham o quadro Revelação da Constituição da Igreja exposto na entrada do salão. A administração de São Paulo, capital, providenciará a impressão e a armação destes dizeres em moldura. Os quadros serão vendidos pelas distribuidoras pelo preço de custo. Não é conveniente termos esses quadros pendurados em nossas casas. Eles são feitos para uso nas congregações. Esse quadrinho que eu estou falando.
Depois, tópico de Assembleia de 1970, quadro da revelação da Constituição da Igreja. Artigo 16. Este quadro Deus fez saber por oração, deve ser exposto no saguão de cada casa de oração. Tal ensinamento foi dado o ano passado, em 70 falou isso, no ano passado. Não são para serem expostos nas moradias, porém, serem colocados nas casas de oração. 1999, opa! Em reunião ministerial de anciães de todo o Brasil, deste ano, deliberou-se. Olha que já não é mais revelação do Espírito Santo. Então, por isso eu falo para vocês, foi nessa época, já foi uma época que bom, eu não quero fazer juízo de valor. Quero que o povo tire as suas conclusões. É mais honesto da minha parte. Deliberou-se. Aqui os anciãos já eram soberanos. Até então era tudo por revelação e oração. Aí vocês colocaram esse assunto. Os anciãos são soberanos. Que é soberano, delibera, toma decisões. Deliberou-se por aprovação unânime de todos os anciões remover esse quadro de nossas casas de orações. Essa resolução é tomada devido à revelação que o Senhor deu ao seu servo, irmão Franciscão, de que os únicos dizeres que devem constar na casa de oração são estes, em nome do Senhor Jesus. Os dizeres do quadro são tirados também da contracapa do livreto do nosso estatuto. Ah, irmãos, os irmãos falaram que formou. Franciscão teve a revelação vindo do Panamá. Depois vocês confirmaram em mais duas assembleias que Deus revelou para o irmão Franciscão. Que Deus revelou para o irmão Franciscão esse quadro. Aí chegou em 99, vocês disseram que Deus não revelou. Só que é muita covardia fazer, sabe por quê? Porque em 99 o irmão Franciscão já tinha morrido. Enquanto ele era vivo, vocês mantiveram. Mas ainda tem mais um detalhe, que o irmão dele me comentou. Isso foi em 99. Se foi revelado pelo irmão Franciscão, por que não foi tirado antes? Olha, irmãos, então se o irmão Franciscão estava na Assembleia no culto em 48, 36, 48, e nos anos seguintes, ele viveu mais até 1960, mas um pouco até perto dos anos 70 ali, por que ele não falou para tirar o quadro? Por que ele falou para botar o quadro, dizendo que Deus revelou para ele? E depois que ele morreu, os anciãos falaram que Deus revelou outra coisa. Ó, em 48, foi revelada a convenção que Deus revelou para o irmão Franciscão, de uma volta para o Brasil, que se contava na República do Paraná. Falou o quadro. E ele era vivo nessa época. Em 61, foi dito, pode ser usado nas grandes cidades com uma pedra, geralmente de mármore, de granito, será colocado no canteiro externo, onde poderá ser gravado os horários de culto. Tá. O irmão ainda estava vivo. E aqui, irmão, o irmão Franciscão morreu em 64, com 98 anos de idade, irmão. Passados 30 anos, né, aí em 69, ó, aí morreu em 68, aí em 69, veio o ensinamento dizendo, em 69, é conveniente essa quadra de revelação. Manteve o ensinamento, o irmão Francisco já tinha acabado de morrer em 68. Em 69, os anciões mantiveram o quadro. É conveniente que dentro da entrada, tem que distribuir, tem que fazer as molduras. E depois, em 1970, esse quadro Deus fez saber por oração que deve ficar exposto no saguão. Tal ensinamento foi dado no ano passado, não para ser exposto nas moradias. Tá. Deus fez saber. É revelação. Então, aí, isso foi em 1970. Deu este quadro, 1970, tópico de ensinamentos, 1970, item 16. Este quadro, Deus fez saber por oração que deve ficar exposto no saguão. 2 anos depois da morte do irmão Franciscão. Deus fez saber. Aí depois, então, acho que o diabo, Satanás, tomou forma humana e mudou, né? 1999. Em reunião ministerial desse ano, deliberou-se. Aí já não é mais Deus fez saber. Deliberou-se por aprovação unânime remover esses quadros. É tomada essa decisão porque a revelação que o Senhor deu ao seu servo, irmão Franciscão, de que os únicos dizeres deveriam ser em nome de Jesus. Quer dizer, já a revelação do irmão Franciscão se tornou falsa. Falaram que iriam tirar devido à revelação do irmão Franciscão. Mas como? O irmão Francisco apareceu um espírito lá e falou, não, irmãos, eu fiquei 50 anos pregando a mentira e agora estou aqui mandando mudar. Agora, note, né? Tudo era por revelação,
68 o irmão morreu, 69 e 70. Deus fez saber em oração para manter o quadro. Chegou em 99, deliberou-se, foi quando vocês se tornaram soberanos. Não acredita? Volta o vídeo, vai nos estatutos. Aliás, nem precisa ficar ouvindo o Barba Branca falar. Faz o seguinte, vai aqui embaixo nos comentários, que o irmão André vai publicar para mim agora, ou senão eu já vou pegar esse stall, já vou colar lá para o irmão, não dá trabalho para o irmão André. Pra vocês verem os anos. Não é eu que estou falando não, meu amigo. Não está contente? Vai para outra igreja você. Que você está mandando embora por quê? Se eu estou pregando a verdade. Por que eu tenho que sair da igreja? Quem tem que sair da igreja é quem mudou. Tá, vamos encerrar o vídeo, que vocês estão cansados. Dormem bem, que eu já estou, assim, arrebentado por hoje. Paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz. Deus te abençoe.